Olá, que bom estarmos juntos de novo. É tão bom quando a gente chega nesse momento de estudar a Bíblia, não é? Falar de Deus, ouvir um pouquinho a voz do Senhor, as respostas que precisamos à nossa vida, aquilo que nos envolve. E hoje eu quero trazer um tema bem interessante, tem a ver com a minha e com a sua salvação. Tem a ver com como é que podemos ser restaurados. Seres humanos pecadores como somos, vendidos ao pecado, como é que podemos ser restaurados? Vamos orar a Deus antes de abrir a palavra? Curva a sua fronte e vamos falar com o Senhor. Nosso Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos pela tua bondade, nós te louvamos pelo teu amor e nós te louvamos porque temos o privilégio de ouvir e ler e estudar a tua palavra mais uma vez. Por favor, Paizinho querido, nos abençoe para este momento, para que o teu nome seja honrado, glorificado e exaltado. Ajuda-nos com o Teu Espírito Santo para entendermos esse tema importante, porque é muito importante que entendamos como é que possamos sair da situação de pecado em que nós vivemos. Ajuda-nos, por favor, enche-nos com a Tua graça, salva-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Primeira pergunta que nós temos que responder é: qual é a minha condição e qual é a sua condição? Então nós vamos aqui na Bíblia, em Romanos capítulo 3, vamos abrir lá para saber qual é a nossa condição. Romanos capítulo 3, e o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 3, e o verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia está dizendo, está afirmando que essa é a minha condição, esta é a sua condição. Nós somos pecadores e como pecadores carecemos, precisamos, necessitamos da graça de Deus. A Bíblia diz que um só homem trouxe o pecado no mundo e o pecado trouxe como consequência a morte, por isso todos os seres humanos morrem por causa do pecado. E nós temos por natureza uma natureza pecaminosa, porque fomos gerados na natureza pecaminosa de Adão, e o pecado reina em nossa carne. Mas até que tanto nós somos pecadores? Será que não há uma coisinha assim boa que pode superar toda essa maldade que existe no coração humano, essa questão pecaminosa? O quanto é que nós somos pecadores? Aqui no livro de Romanos, no capítulo 7, olha só, Romanos capítulo 7, tem uma resposta bem completa de Paulo. Paulo diz assim, Romanos capítulo 7, o verso 14, até o verso 18. Porque bem sabemos, diz Paulo, no verso 14, que a lei, ela é espiritual. E eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Olha aqui é Paulo que está dizendo. O que Paulo está dizendo? Que ele não tinha nada de bonzinho, que não havia nada de bom nele. Ele disse, em mim habita só o mal, a mim habita só aquilo que é ruim, eu não consigo fazer coisas boas, eu até tenho vontade de fazer coisas boas, mas acabo fazendo o que é errado, acabo fazendo o que é mal. Não é assim com a gente? A nossa natureza não é assim? Você às vezes quer fazer o bem, mas você se pega fazendo uma coisa que não é o bem, se pega fazendo uma coisa errada. Você quer ser bom e acaba não conseguindo ser bom. Às vezes há um momento na sua vida que você faz o bem, mas depois você regride de novo, você cai no erro, você comete uma coisa ruim, e então você fica pensando naquilo, pensando, puxa, por que eu fiz isso? A nossa vida ela é cheia de problemas e dificuldades, não existe nenhum bem em nós. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós temos como recompensa pela nossa natureza pecaminosa a morte. Lembra que Deus disse lá no Éden que se pecassem, morreriam.
É isso que nós merecemos, porque nós não temos nada que possa nos ajudar, queridos. Olha, você pode ser uma pessoa boa, você pode dar esmolas, pode ajudar uma pessoa com fome, você pode cobrir uma pessoa, mas se você fizer isso para conquistar o favor de Deus, você não vai conseguir, porque até isso que a gente faz de bom, não consegue pagar todo o mal que reina em nosso coração, em nossa vida. Nós sempre fazemos as coisas boas, sempre com o coração voltado para um interesse secundário. Nosso coração ele é ruim, ele é mau. Nós não conseguimos comprar uma natureza diferente, porque ela faz parte da nossa natureza, essa maldade. Você entende? Você não consegue mudar isso, você não tem condições de mudar isso. E então a pergunta é, qual é a saída então? Então todos os seres humanos vão perecer, vão morrer, porque é isso mesmo. Já que nós somos pecadores, a gente nasce, cresce, trabalha e a vida vai levando e você morre e acabou. Não temos esperança. Queridos, a Bíblia diz que não é assim que vai terminar a vida dos seres humanos, a não ser que o ser humano queira. Mas existe uma saída. Aliás, eu quero dizer para você, existe uma única saída. Sabe aquela questão de ser uma única chance? E que tem que agarrar essa única chance? É a única oportunidade que o ser humano tem, é a única maneira que o ser humano tem de sair dessa situação decadente da natureza pecaminosa que reina no coração. E sabe qual é essa saída? Aliás, a única saída? Mateus capítulo 1. Olha que legal. Mateus capítulo 1, o verso 21. Mateus capítulo 1, verso 21. Diz assim a palavra de Deus: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Olha aqui, qual que é o problema do ser humano? Pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa, nós somos mal, já nascemos mal e assim nós vamos ver. Você vê uma criança pequena, já existe maldade, já existe malícia, nosso coração é ruim, nós somos maus. Pecado é o nosso problema. Então, Jesus Cristo veio a este mundo para salvar o seu povo dos pecados dele. Eu não posso tirar esse fardo do pecado dos meus ombros, eu não posso tirar esse corpo de morte que reina em mim, mas existe alguém que veio para fazer isso, para tirar esse corpo de morte, esse fardo de morte que existe sobre mim, para que eu possa ter vida. Alguém se manifestou e esse alguém é Jesus. Pedro, no seu grande discurso em Atos capítulo 4, verso 11 e verso 12, no discurso de Pedro aqui no livro de Atos, veja o que ele falou sobre qual é o meio que nós temos para nos salvar, qual é o meio que temos para receber salvação. Está aqui, Atos capítulo 4, verso 11 e o verso 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você consegue entender? Jesus é o único meio que nós temos para nos salvar. Jesus é o único meio que nós temos para ter uma vida transformada. Jesus é o único meio para tirar esse fardo e essa consequência de morte que reina sobre mim e sobre você. Não existe nada na face da terra que substitua Jesus para nos dar vida. Olha, a Bíblia diz que lá no passado, quando Adão e Eva pecou, a Bíblia também diz aqui, Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça, ela superabundou lá no início, porque foi lá que começou o pecado. Adão e Eva tinham que morrer. Deus disse, se vocês comerem, se vocês transgredirem, vocês morrem. Mas eles não morreram. Adão viveu 930, 940 anos. Não morreram imediatamente. E o que foi que aconteceu para que eles não pudessem ter morrido? A palavra de Deus diz que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já tinha sido sacrificado, o projeto de Deus já havia sido executado desde a fundação do mundo. Sabe como isso acontecia? Um cordeiro era morto, um animal era morto no lugar do ser humano. Mas escuta, nem aquele sacrifício que aquelas pessoas faziam no passado é capaz de salvar. Se Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, nada daquilo teria feito sentido na vida das pessoas. Jesus é o único meio que nós temos de salvação.
É o único caminho que nós temos para encontrar salvação. Você quer ter uma vida plena, você precisa de Jesus. Você quer ter os seus pecados apagados e cancelados, você precisa de Jesus. Você quer ter uma vida feliz, você precisa de Jesus. Você quer ter uma vida de paz, você precisa de Jesus. Jesus é tudo o que nós precisamos e é tudo aquilo que nós temos para termos uma vida nova e transformada. Sabe, quando uma pessoa rejeita Jesus, quando uma pessoa nega Jesus, quando ela não quer Jesus, sabe o que essa pessoa se torna? Ou talvez continua sendo? Eu vou ler um texto para você aqui, olha, no livro de João, no capítulo 8, o verso 44, já vou achar aqui para você, está aqui. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Diz assim a palavra de Deus. Isso acontece quando uma pessoa rejeita Jesus, quando ela não aceita que Jesus é o seu Salvador, quando ela não quer Jesus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você entende isso daqui? Nós só temos dois senhores para adorar. Ou adoramos a Deus, ou adoramos a Satanás. Deus é o Senhor de todas as coisas, que criou todas as coisas, que criou a raça humana e que proporcionou à raça humana o privilégio de encontrar salvação na pessoa de Jesus. O próprio Deus se manifesta nessa terra para morrer por mim e por você. O diabo trouxe dor, morte e separação, e ele quer ser adorado de qualquer forma. Aquilo que ele cria no céu e não conseguiu, ele intenta conquistar aqui nessa terra. E eu vou dizer uma coisa para você, escute o que eu vou dizer. Ele está conseguindo muito êxito. Ele tem conseguido enganar muitas pessoas. Muitas pessoas o adoram achando que estão adorando a Deus. Muitas pessoas usam a Bíblia achando que estão estudando e se encontrando com Deus. Mas o inimigo é cheio de artimanha para continuar fazendo com que as pessoas continuem na mentira, para fazer com que as pessoas continuem no vazio, para fazer com que as pessoas continuem sem esperança. Tudo o que ele quer é a dor, é a morte, é a destruição das pessoas. Ele não quer o bem para ninguém. Ele até proporciona meios para você cometer os pecados, mas tudo o que ele quer é que o pecado leve você à morte. Ele não quer que você seja feliz. Por outro lado, Deus proporciona todos os meios na pessoa de Jesus Cristo para que você tenha alegria, para que você tenha felicidade. Então veja, quando uma pessoa rejeita Jesus, ele aceita Satanás. Você não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Por outro lado, quando uma pessoa aceita Jesus, o que ele passa a ser? Está aqui no mesmo livro de João, no capítulo 1, e o verso 12. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não merece um amém isso daqui? Percebe? Quando você aceita Jesus, você recebe poder de ser feito filho e filha amados de Deus. Não é legal isso? Antes, nenhuma sorte, antes, nenhuma expectativa, nenhuma esperança. Morte é o que nos resta. Agora, em Jesus, nós temos esperança, nós temos expectativa, nós temos a certeza de que tudo o que Ele fez foi suficiente para nos redimir, para nos tirar da lama do pecado, para cancelar aquilo que era de morte para mim e para você. Em Cristo nós temos vida. Você entende? Você precisa abrir o seu coração para Jesus. Você precisa abrir o coração para aquele que é o único que pode mudar a sua natureza, os seus sentimentos, aquele que pode dar vida para você, trazer esperança, aquele que mesmo em momento de dor, por uma perda grande, pode trazer paz ao seu coração. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, deixaram de existir. E Cristo diz, eis que faço novas todas as coisas. Quando Cristo entra na sua vida, Ele torna a sua vida nova, diferente.
Agora deixa eu dizer uma coisa para você, queridos, não é assim como um passe de mágica. Cristo vai trabalhando com a minha vida e com a sua vida, Ele vai trabalhando nos detalhes da vida. Você falha hoje, você acerta depois, você erra, você busca perdão. Ele só diz uma coisa para você: eu nunca vou te deixar, eu vou estar com você todos os dias. A coisa que eu mais me sinto seguro, queridos, é que eu posso, estando com vida, refazer os erros que cometi, e Deus me dá a oportunidade disso. Em Jesus eu posso me arrepender dos pecados, em Jesus eu posso buscar perdão dos pecados, em Jesus eu posso dizer: tenho salvação. Se eu permanecer em Cristo, nada pode me separar da vitória que Ele conquistou e que Ele me dá. Eu quero fazer um apelo ao seu coração: entrega o seu coração para Jesus. É você mesmo, entrega o seu coração para Jesus, abra Ele, não deixe Ele fechado. Diga não ao inimigo, diga não às artimanhas do inimigo, diga não à natureza pecaminosa, aceite Jesus, deixa Ele entrar aí e varrer o seu coração, limpar as coisas ruins, deixa Ele levar paz para a sua vida. Abra o seu coração para Cristo e receba Ele. Ele quer entrar, mas Ele não força a entrada, Ele fica batendo na porta. O Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Você não quer deixar Jesus entrar no seu coração, na sua casa, na sua vida, trazer paz, trazer segurança e mudar a condenação de morte para a vida? A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Há duas sentenças, queridos: morte e vida. E Cristo te convida a escolher a vida, para que você viva, você e a sua família. Entregue o seu coração para Ele, abra o seu coração para Ele, e eu quero orar por você, para que a paz de Cristo possa inundar o seu coração, e você possa encontrar segurança, e o alívio do perdão de tantos pecados que nós cometemos. Curva a sua cabeça, pense em Deus, vamos falar com Ele. Nosso querido Deus e nosso Pai, nós te louvamos imensamente, porque és Deus. Nós te louvamos porque nos ofereceu salvação a despeito de quem somos, miseráveis, cheios de pecados, de erros, infiéis, mas o Senhor nos oferece salvação em Cristo Jesus. Ô Paizinho, muito obrigado, porque o Senhor fez de tudo para que nós pudéssemos obter salvação. Cristo veio a este mundo, morreu na cruz, ressuscitou, foi para o céu e hoje intercede por nós. Por favor, ó Deus, nos ajude a ter um relacionamento muito pessoal com Jesus, para que a nossa vida seja transformada, o nosso temperamento, a nossa natureza, as nossas atitudes. Por favor, Pai, em nome de Jesus, perdoe e apague os nossos pecados. Não permita que esses pecados nos impeçam de estarmos na Tua presença, de estarmos diante do Senhor. Não permita que esses pecados nos separem de Ti, mas que nós possamos ter a vida eterna em Cristo Jesus, que nos foi oferecida pelo Senhor, e Cristo a tornou real na cruz do Calvário. Batiza-nos com o Teu Espírito, salva-nos para o Teu reino, abençoe todos esses que estão nos acompanhando, assistindo pelo YouTube, ouvindo a Tua Palavra, estudando a Tua Palavra. Dá para eles paz ao seu coração, abençoe suas famílias, encha-os com o Teu poder. Obrigado, Paizinho querido, por ouvir a minha oração e pela resposta a esta oração, porque eu oro em o nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, por estar estudando a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus traga paz ao seu coração e que você sinta a alegria e o alívio do perdão oferecido por Jesus. Que Deus te abençoe, fique em paz.